E aí, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Bom, na videoaula de hoje, vou procurar falar mais devagar. O teatro no Brasil da monarquia, segunda parte. Gente, lembram? As companhias teatrais estrangeiras que chegavam, continuavam se apresentando por aqui. Vocês lembram disso que eu havia falado? Essa situação, ela impedia que os nossos atores pudessem desenvolver o seu próprio trabalho cênico. Então, presta atenção. Nesse momento tão delicado, tão controverso, surgiu o João Caetano, aquele que eu te apresentei, lembra, na aula passada? Ele tinha uma forte representação, ele era um bambambam na área teatral da época. Além de ser um empresário, um cara ligado, antenado, o João Caetano foi considerado, pela história, como o precursor do teatro profissional brasileiro. Então, pensa comigo, hoje a gente vai poder falar dele com muita calma. Ele estava cansado de aceitar pequenos papéis sem nenhuma importância nos grupos de teatro portugueses, porque grupos de teatro brasileiros a gente ainda não tinha. O que ele fez? Ele buscou organizar, então, uma companhia teatral, gente, que fosse genuinamente brasileira. Esse era o sonho dele. Cara, na verdade ele queria também, ao montar uma companhia com atores brasileiros, ele queria impedir que os estrangeiros participassem do nosso teatro. Não, ele só quer gente brasileira, só brasileiro no teatro que ele estava criando. E por volta de 1833, ele fundou no Rio de Janeiro, galera, a sua primeira companhia de teatro nacional. E, como ele queria, onde apenas brasileiros podiam participar. Ou seja, os propósitos do seu trabalho eram propósitos nacionalistas. O João abriu mão dos textos dramáticos europeus, bem como, galera, eu não posso esquecer de falar que ele também recusou trabalhar com atores portugueses. Ou seja, por volta de 1837, se eu não me engano, o João escreveu 2 obras que falavam do processo de construção do personagem. Algo parecido com o que o Stanislavski fez. Lembram disso no 2º ano? Bom, era um texto dedicado ao ator. São 2 obras chamadas, guardem esse nome, pelo amor de Deus, Reflexões Dramáticas e Lições Dramáticas. Ele exaltava a importância do silêncio, da respiração correta, a ênfase no trabalho da voz, as pausas, isso tudo, gente, mesclado à expressão corporal. Isso estava no livro dele. Então, era um manual para o ator, tá? Não esqueçam os nomes. Gente, e para bater de frente com a produção nacional, o João teve que enfrentar uma onda revolucionária romântica que estava chegando aqui. E essa onda revolucionária que chegava ao Brasil, romântica, claro, né? Trazia a bordo os melodramas modernos lá da Europa, tá? Lá da Europa. E que esses melodramas, por eles, eram chamados de dramalhão. Mas segura aí. Deixa eu organizar aqui na minha cabeça as ideias. Vamos voltar a falar do teatro genuinamente brasileiro. Hoje, a gente pode falar, como vocês lembram da última aula, que Gonçalves de Magalhães é considerado também o nosso primeiro autor teatral. Lembra daquela história dos títulos? Mas de marca nacional, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas a gente tem que focar no nosso trabalho hoje na cena teatral brasileira. Vamos lá. Século XIX, nessa época, era muito comum a presença de ex-escravos desempenhando a função de ator. Eles se apresentavam de uma maneira bem humilde, né? Claro. E não tinha nenhuma preparação, não tinha nenhuma formação técnica, gente. Nenhuma formação técnica. Uma coisa é fato. As montagens que aconteciam naquela época, com uma certa frequência, tá? Antes do João Caetano pensar como ele queria que fosse, era tudo de baixa qualidade, os textos eram mal traduzidos, ainda tinha esse problema.
Eram mal ensaiados, tá? Não tinha expressão corporal, eram mal interpretados. Direção? Esquece. Tinha não. Gente, numa das viagens que João fez à França, ele conheceu o Conservatório Real Francês. Conservatório Real da França, como ele chamava. Conservatório era uma escola de arte dramática. Lá era totalmente gratuita. E ele queria fazer a mesma coisa no Rio de Janeiro, uma escola de arte dramática gratuita. Gente, e nessa época, ele acabou criando um júri, promoveu a criação de um júri dramático para julgar o trabalho dos novos autores que iam surgindo no Brasil. Tudo que era produzido aqui no Brasil era julgado por esse júri. Ou seja, as preocupações começaram a encher a cabeça do João Caetano. E uma das coisas que ficou assim lá fervilhando em sua cabeça era a disputa por espaços teatrais que ele tinha que bater de frente com as companhias que vinham de fora. Ou seja, no meio do caminho, gente, ele percebeu que os atores brasileiros, precisavam de formação técnica. E aí ele tem um insight. Ele envia uma carta ao Marquês de Olinda, o ministro do Império, e solicita apoio ao teatro brasileiro. Massa, né? Ou seja, ele vai dar uma guinada no nosso teatro. E ele acaba criando no Brasil o famoso, o não menos importante que o francês, o Conservatório Dramático Brasileiro, o CDB. A produção teatral desenvolvida pela corte, tudo que acontecia ali, teria que ser controlada por esse conservatório dramático. Para você entender melhor, o Conservatório Dramático era uma instituição que teve dois momentos distintos aqui no Brasil. Deixa eu ver. Primeiro, não sei se vocês odeiam datas, mas vamos lá, né? Isso aconteceu entre 1843 e 1864. Nessa época, galera, todos os textos teatrais que eram apresentados nos palcos cariocas tinham que ser revisados e censurados por uma sociedade de bambambãs, de letrados. Tá? Essas pessoas tinham a função única e exclusiva de se preocupar com os valores morais da época, os costumes, os bons costumes da nossa sociedade. Ou seja, naquela época, né? Naquela época. Eu preciso lembrar também a vocês que essa mesma censura, na verdade, funcionava como um meio político para reprimir, para mandar ver na desordem ou até mesmo naquelas pessoas que se opunham ao governo da época. Ou seja, galera, as peças que eram apresentadas aqui, em sua totalidade, eram quase que todas estrangeiras, especificamente francesas. E por conta do conservatório, a pedido do conservatório, claro, elas precisavam ser adaptadas à nossa realidade. Lembrando que os bons costumes, a honra, o tom moralizador, o casamento, esses eram os temas privilegiados em nossos textos. Portanto, isso era um pedido, né? Romântico. E de forma particular, o romantismo se adequou ao Brasil, mesmo ao lado de suas linhas básicas daquele movimento europeu que você estudou, que você ouviu falar. Gente, a partir da independência literária, da nossa independência literária, o Brasil acaba aqui conquistando a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. Tudo isso virou algo muito forte aqui para o nosso teatro. O Castro Alves, que era conhecido como Antônio Frederico de Castro Alves. Ele era considerado, né, um dos melhores poetas românticos que o Brasil conheceu. Mais detalhes, com certeza você deve lembrar, né? Bom, mas do que pertine ao teatro, o nosso amiguinho tem Gonzaga, a Revolução de Minas, Dom Juan, a prole dos Saturnos, que ele não terminou, tá? Essas peças foram encenadas com grande sucesso por volta de 1867, lá em Salvador. E depois desceu para São Paulo. Gente, em suas peças, a gente consegue enxergar mais poemas, e nesses textos ele cantava mais do que nunca
a tal da liberdade. O França Júnior é considerado para a gente do teatro um grande observador dos usos e costumes daquela época. Na época em que ele viveu, no caso. Ele era um especialista em obras que tratavam dos temas nacionais. E ele acabou que seguindo os mesmos moldes do velho teatro de costumes. O teatro de costumes comum na Europa e comum no trabalho de Martins Pena, tá? Entre as suas principais criações, a gente tem diversas crônicas, peças que falavam sobre o modo de vida do carioca, parecido com Martins Pena, né? É isso tudo, gente, aquela sociedade que viveu os últimos anos do século XIX, tá? Não esqueçam disso. Agora, gente, conhecem José de Alencar? Lembram dele? Bom, além de ser um grande romancista romântico e extremamente famoso, o José de Alencar também escreveu obras para o teatro. Tá? E claro, não podia faltar os temas nacionalistas, que esse era um dos pedidos, era um dos desejos maiores do João Caetano. Lembra disso? A raiz, a brasilidade. E no caso aqui, o Jesuíta, que se eu não me engano foi escrito em 1861. O José de Alencar, ele conseguiu abordar a velha luta, gente, da independência, e ele colocou isso como ápice na maioria dos seus enredos, tá? Isso por volta de 1759. O Martins Pena ele estreou no teatro ainda na companhia de João Caetano. Foi logo a peça de Antônio José, o Poeta e Inquisição, veio a peça Juiz de Paz na Roça, do Martins Pena. A história, o apelidou, né, de um Molière brasileiro. Boa parte dos seus trabalhos, gente, são classificados como farsas, mais farsas do que comédia. Tem um pouco de exagero, tá? O feitio cômico que ele adotou é um pouco exagerado, meio que cheio de atropelos. Os seus personagens, as situações que eles vivem, é tudo muito, sabe, grandioso. Ele mostrou no palco nacional a sociedade da época. Uma das preocupações comuns em suas peças sérias, como nas cômicas, foi mostrar o povo brasileiro. O Juiz de Paz na Roça, por exemplo, foi a primeira comédia escrita por Martins Pena. Era de caráter popular, era despretensiosa, revelava de forma satírica tudo que acontecia naquela sociedade, naquela realidade brasileira, ok? Bom, agora eu passo para Gonçalves Dias, que também precisa ser citado, gente, tá? O grande Gonçalves Dias, que introduziu aqui no Brasil também o drama romântico, no seu ponto de vista, claro, e dentro do seu ponto de vista, a gente tem que destacar um dos seus trabalhos magníficos, aquela peça chamada Leonor de Mendonça. Cara, eu amo essa peça. É, sem sombra de dúvida, a melhor peça dele, cara. O melhor trabalho dele, eu acho. Eu o considero um gênio poético, tá? Então, na verdade, a falta de experiência no tocante à carpintaria teatral, como eu chamo, ou seja, fez dele, sabe, um escritor com um drama denso e contido. Depois eu te explico melhor como é que funciona isso. Gente, o tempo urge e a gente ainda precisa falar de Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo, a gente não pode deixar de falar de Macário. Quando ele escreveu Macário, o Álvares de Azevedo, ele considerou esse trabalho uma tentativa dramática, gente. Só uma tentativa, um ensaio. Tá? Ele qualificava como um drama de inspiração confusa e rápida. Sabe aquela coisa que a gente faz as peças? E ele classificou Macário assim. Algo feito às peças. Tá? E aí se você percebe, só pelo fato da peça ter sido dividida em 2 episódios, e não em atos, como costumeiramente os dramaturgos o fazem, tá? Eu tenho que falar de Arthur desse jeito, porque ele é considerado um expert em teatro musicado, que a gente vai estudar em teatro de revista. Teatro musicado é tudo de bom, cara. Ele escreveu burletas, ele escreveu revistas,
Depois você vai entender o que é uma revista. E além desse empenho dele em criar uma dramaturgia autenticamente nacional, talvez essa preocupação dele em buscar essa brasilidade, essa capacidade que ele tinha de escrever contos históricos, ele acabou que revelando uma forte tendência para comédia teatral, gente. E aí, acaba a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, me chama. Não esqueça de fazer os exercícios e até mais. Um grande beijo. Tchau.